Olá pessoal, tudo bem? Então, devagarinho vamos colocando em dia aí os comentários de vocês. Vou falar hoje dos comentários no vídeo em que eu falei investindo com taxas baixas no Tesouro Direto aos 48 anos, tá? Vários de vocês gostaram. Claro que eu tenho que fazer um charminho, eu não posso falar a minha idade, é o charminho, né, para manter o canal interessante, né? Mas eu tô regulando aí com vocês, tá? Então, aqui, ó. Bom dia, professor. Vou seguir também o conselho a exemplo, pois tenho 49 anos. Legal. Daí o Marcelo também tem 47, vai seguir essa linha. Vou seguir aportando no IPCA 35. Muito bem. Então, pessoal, qual é a dica assim que eu falei lá? Eu vou dar spoiler do vídeo, tá? Mas você vai lá e assista, tá? Por favor. É o seguinte, eu acho que é interessante para nós todos o IPCA 2040 com juros, tá? Eu acho esse papel muito interessante. E aí tem uma pergunta aqui que vai a da Andresa, tá? Que a gente vai detalhar melhor isso aí, tá? A Bianca comentou aqui a novidade do Tesouro Selic até 10 mil não ter taxa B3. Você acha que ele volta a ser a melhor opção para quem quer liquidez e guardar reserva de emergência? Resposta rápida, sim. E resposta menos rápida é o seguinte: não tem quem bata o Tesouro Direto em termos de segurança. E agora com essa oferta aí, com essa modificação, ficou muito interessante. Ah, mas a minha reserva de emergência é maior. Bom, então vamos pensar assim, ó. Até 10 mil a taxa é zero, ok? Vamos pensar por um outro lado. Se você tem 20 mil, sua reserva de emergência é 20 mil, e você quer deixar no Tesouro Selic pela segurança. Então, ora, você vai pagar zero nos primeiros 10 mil e vai pagar 0,25% ao ano nos 10 mil seguintes, né? Ou seja, nos 20 mil total você vai estar pagando a metade da taxa, 0,125. Então é um outro jeito de ver a questão, tá? Eu acho que, claro, nós gostaríamos que fosse isento para todo o investimento em Tesouro Selic. Mas não foi assim que o Tesouro e a B3 fizeram, infelizmente. Quem sabe no futuro eles mudem isso. Mas assim, ó, não é de todo ruim, gente. Dá para ter a reserva um pouco maior do que os 10 mil, que o desconto continua valendo a pena. Pelo menos é a minha visão. O Rodrigo colocou uma pergunta interessante aqui, ó. Como usar a calculadora para o Tesouro Selic? Eu fiz uma simulação e deu negativo. Ó, Rodrigo, eu montei aqui uma tela, tá? Com os dados corretos para a gente usar e ver a resposta desse papel. O que eu chamo a atenção para vocês? Taxa de rentabilidade no investimento é 0,03, tá? Que é a taxinha informada aqui, ó, na tabela de rentabilidade, ó. Selic mais 0,03, tá? É 0,03. Se você usou resgate antecipado e você colocar ali no resgate antecipado a taxa Selic, vai dar tudo errado. No resgate antecipado, você tem que colocar 0,04, tá? Que é a taxa de resgate. A taxa do banco zero e aqui a taxa Selic. Lembrando que a taxa Selic é uma média para o período até 2025. Tá? Você pode usar, aí você vai ter que fazer uma estimativa, você vai ter que usar a taxa Selic do Focus, ou da análise de alguém que você confie, ou você mesmo faz a análise e vê, eu acho que a Selic vai ficar 2% esse ano, 2,5% ano que vem, 3% em 2022, aí você faz a média até 2025 e coloca ali o dado. É difícil, vai ter erro, né? Não tem como fazer. Aí se a gente coloca aqui a simulação avançada, então, ficando até o fim, ó, tá ali a taxa de rentabilidade líquida, 1,62. Lembrando que eles ainda não corrigiram, ó, isso aqui, ó. Então a taxa zero não aparece aqui, tá? Eu coloquei R$ 1.000, que tá dentro da nova regra, mas eles ainda não atualizaram isso aqui na calculadora, tá? Então esses R$ 12 tem que entrar nos 1.076, dando 1.088, tá, gente? Aumentando aqui um pouquinho mais a rentabilidade. Onde que pode ter sido o erro? Se você pensou em resgate antecipado
e colocar aqui, vamos ver, 1º de março de 2022, data aleatória, e você colocar aqui 2%, eu acho que a Selic vai estar 2% lá. Aí você manda calcular, ó, dá negativo, dá negativo. Mas aí você colocou um dado errado. Que foi isso aqui, ó. Aqui tem que ser 0,04. Aí vai dar tudo tranquilo, quer ver? Olha ali, ó, 1,53. Resgate antes do prazo, a rentabilidade sempre vai ser menor, tá, gente? Por quê? Por causa do spread de taxa, que é esse 0,03 e esse 0,04, tá? Então, assim, não quero aprofundar muito em Tesouro Selic nesse vídeo, tá, gente? Mas queria também deixar a resposta aqui para o nosso amigo, tá? A Andresa pergunta aqui, ó. Professor, mas utilizar com juros semestrais não afeta a nossa rentabilidade com os descontos de imposto de renda aos pagamentos dos juros para reinvestir? Sim, sim. Mas tem. Isso é um pedaço da história, né? Deixa eu dar os outros pedaços aqui para a gente ter uma ideia mais completa. Tem uma playlist no canal que eu fiz comparando quando ainda estavam disponíveis os tesouros IPCA 35 principal e com juros. Nós tínhamos esses dois papéis até fevereiro de 2020, tá? Aí o Tesouro tirou o IPCA com juros 35 e colocou no lugar o IPCA com juros 40. Bom, naqueles vídeos ali, tá? Que o total acho que dá umas 2 horas, são 5 vídeos, acho que dá menos de 2 horas se você assistir todos da playlist. No último vídeo eu faço uma comparação que é o seguinte: se a gente fizer um aporte único, tá? E não reinvestir o cupom semestral, aí sim o Tesouro com juros perde feio para o IPCA principal. Se eu usar a premissa do Tesouro, que a premissa do Tesouro na NTNB principal, no Tesouro IPCA principal, é a seguinte: não é que ele reaplique automaticamente os juros recebidos. Ele simplesmente não paga os juros. Ele dá um desconto no preço atual para o VNA. É assim que é calculado, tá? Então a gente está comprando hoje, por exemplo, no caso do IPCA 35, você vai pagar em torno de R$ 1.900 por um título que o valor nominal atualizado dele no vencimento equivale hoje a R$ 3.303, certo? É isso que você vai receber se a inflação for zero daqui até 15 de maio de 35, tá? Beleza. Então, se a gente partir da premissa do Tesouro, qual é a premissa do Tesouro? A premissa do Tesouro é o seguinte: que no Tesouro IPCA com juros e um IPCA principal, como o IPCA principal ele, entre aspas, reaplica automaticamente os juros, você posterga o pagamento do imposto de renda e você tem uma vantagem tributária enorme. E isso é verdade. Só que isso é verdade no mundo teórico. Por que eu digo isso? Porque essa reaplicação de juros feita automaticamente, entre aspas, que a gente sabe que no cálculo não é bem assim, mas como pressuposto teórico, para entendimento, vale. Tá? A pressuposição é que a taxa é sempre a mesma, porque a taxa é aquela que você entrou no IPCA principal. Você entrou no Tesouro IPCA principal 2035 a 3,5%, todos os juros semestrais são reaplicados a 3,5% até o vencimento. Só que isso na realidade não existe. Veja bem, nós temos 15 anos, nós temos 30 cupons ainda pela frente. Todo dia 15 de maio e 15 de novembro o papel está pagando ali o juro semestral no Tesouro IPCA com juros 35, que algumas pessoas aqui do canal têm em carteira. E algumas pessoas também têm o IPCA 35 principal. E aí o que acontece? Se a gente considerar o aporte único, tá, fica congelado igual. Só que você vai recebendo os juros. Quando você recebe, a taxa vai estar diferente, porque as condições de mercado estarão diferentes. São 15 anos pela frente, é muito tempo. E 2 vezes por ano você vai receber esse valor. Então, quando você reaplicar, o ideal é que reaplicasse o mesmo papel. Agora não é mais possível. Mas eu vou ter que reaplicar em outro com juros, ou outro IPCA, ou em outra coisa. Posso aplicar no que eu quiser. Poupança, ações, fundos imobiliários, o que quiser.
é livre, certo? Posso gastar o dinheiro também, que não é a melhor estratégia se a gente está pensando em acumular patrimônio. Então, Andresa, nessa questão, eu fiz o comparativo assim, ó, que nós, tendo o Tesouro IPCA com juros e reaplicando os juros, nós estamos fazendo uma diversificação forçada muito boa. Por quê? Porque a gente obrigatoriamente vai ter uma taxa média do futuro, que eu não sei qual é, que pode ser melhor ou não que a taxa atual, certo? E comparado com o aporte único no IPCA 35 principal, eu estou congelado naquela taxa, entende? E tenho que esperar todo o período para receber o dinheiro de volta, porque o resgate antecipado, enfim, a gente não pode contar com isso, que pode ser uma condição desfavorável no futuro. Se vier uma crise prolongada, as taxas sobem e eu vou ficar casado com o IPCA principal 35 sem receber nada no meio do caminho. E no IPCA com juros eu vou receber os juros. E aí nos momentos de crise eu vou obrigatoriamente pegar taxas melhores, maiores. Então, gente, eu pergunto para vocês, de hoje até 2035, são 15 anos, quantas crises vocês acham que o Brasil ainda vai passar? O que eu posso dizer para vocês? Nós tivemos uma crise muito séria em 2008, tá? Que foi o subprime americano, que afetou o mundo inteiro e que as taxas subiram aqui no Tesouro, assim como a Bolsa derreteu também. Nós tivemos uma crise mais feia que a de 2008 entre 2014 e 2016, que culminou com o impeachment de um presidente da República. E nós estamos agora, 2014, 2016, 2008 e agora 2020, que a gente não sabe até quando vai, essa crise desencadeada por uma doença. Então, gente, daqui até 2015, quantas crises nós teremos? Se você achar nenhuma, olha, não vai ter nenhuma crise no Brasil até 2035, nenhuma nova. Então você deixa no comentário com uma argumentação que eu vou ler no canal. Então, pessoal, brincadeiras à parte, o que eu vejo, tá? O que eu penso? Eu penso assim, não é possível. De 10 em 10 anos tem um evento grande, tem um problema grande, dá um pepino no mercado financeiro. E aí um jeito de aproveitar isso é você ter o quê? Investimentos que gerem fluxo de caixa. Então, Tesouro IPCA que paga juros, pré-fixado que paga juros, que não é a minha preferência, porque não corrige pela inflação, mas tudo bem, não é a discussão de agora. Fundos imobiliários, por que não? Né? Escolhendo bem, analisando bem, sabendo do risco, não alocando demais. Vou fazer um vídeo também que eu quero atualizar essa questão do Tesouro IPCA NTNB longa versus fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários ainda estão perdendo, né? Mas isso eu vou detalhar em outro vídeo, tá? É uma análise muito importante, muito boa, tá? E assim, diversificar sempre é bom. E o Tesouro IPCA pagador de juros semestrais, eu acho que ele, além dele te dar essa possibilidade de você aproveitar momentos no futuro, ele te obriga a fazer uma diversificação, porque você vai reinvestir obrigatoriamente em taxas diferentes, porque a taxa não vai seguir a premissa do Tesouro IPCA principal, em que ele é sempre reaplicado a mesma taxa, né? Isso não vai acontecer, a taxa vai ser diferente e vai ter crise. Se você pegar o 2040, que são 20 anos, eu posso dizer aí que vai ter 2 ou 3 crises nesse meio do caminho. Pegar os 55, então, meu Deus do céu. Então, eu vejo como positivo. Se você não se sente confortável com essa ideia, não precisa investir. Faça a sua diversificação ali com os tesouros IPCAs, talvez um pouquinho de tesouro Selic e tal, e perfeito. Continue acompanhando o mercado, continue acompanhando o nosso canal, mas eu vejo como muito positivo. E não é a maioria da tua carteira. Se você não gosta desse tipo de papel, mas você quer experimentar, experimenta com uma porção pequena, né? Faz ali um aporte, compra 001 do título ou um pouquinho mais e faça ali o teste, veja como é que é, vai experimentando a dinâmica com pouco dinheiro, faça um aporte pequeno e vá acompanhando e veja se não é interessante. Veja quando receber o juro, vai ser muito pequenininho, vai ser muito, porque é 2,95%
do VNA, nem é do preço do papel, é do VNA. Quer dizer, vai ser uma quantia muito pequenininha. Mas quando o juro composto começar a agir e você for reaplicando, a coisa fica muito interessante. E esse fluxo de caixa ao longo dos anos, te permitindo pegar taxas diferentes em momentos econômicos diferentes, é muito interessante, é uma coisa que eu acho que é interessante de ter na carteira, tá? Por isso que eu falo que vale a pena, mesmo com este problema aqui. Só que esse problema aqui, de ter o desconto antecipado do imposto de renda, ele só é 100% verdadeiro, só fica se as taxas forem exatamente as mesmas do que a aplicação inicial durante todo o período do título. E a gente sabe que isso não acontece no mundo real, tá? Eu me prolonguei um pouco mais nessa questão porque eu acho isso muito importante e muito interessante também, tá? E aí nós temos mais perguntas, acho que no mesmo sentido, ó. Como avaliar a conveniência do IPCA com juros semestrais em relação ao imposto? O quanto se perde se comparado ao IPCA principal? Bom, naquela playlist tem lá o valor, tá? Se você não reaplicar os juros recebidos, você perde muito. Se você reaplicar na mesma taxa, a diferença é bem pequena, tá? Tem lá o percentual cumulativo. Claro, quanto mais longo o prazo, maior a perda. Por quê? Porque mais tempo você está pagando antes do imposto de renda. Mas é aquilo que eu falei, se for na mesma taxa, a taxa oscila intensamente. Nós temos crises aí econômicas mundiais e no Brasil de 10 em 10 anos, ou menos. Então, quer dizer, o fluxo de caixa é uma coisa interessante, tá? Mesmo tendo esse inconveniente de pagar o imposto de renda antes, tá? E a Dini também complementa aqui, inclusive considerando a dia juros compostos afetados pelos juros semestrais. Sempre corri desse título, porque nas minhas leituras ele perde para o principal. Sim, ele perde para o principal nesse caso. Aporte único e taxa igual. Isso existe no mundo real? Mas como eu já estou na casa dos 40 também, fiquei interessada nessa mudança de estratégia. Não diria uma mudança, seria uma complementação de estratégia, certo? Você complementa. E é como eu falei antes, né? Tá muito na dúvida, vai acompanhando. Quer experimentar? Coloca um pouquinho, não coloca, não, as pessoas tendem a interpretar as estratégias de investimento como tudo ou nada, né? Como 880. E não é assim. Não é troca tudo, bota tudo agora no IPCA com juros. Não, você vai complementando, vai crescendo aos poucos. Achou interessante, começa a investir um pouquinho mais e tal. É assim, vai aos poucos, vai vendo, vai aprendendo e você vai ver que é interessante, sim. Manter a fidelidade em fazer os investimentos, acredito que seja a receita para uma segurança financeira. Sim, Hélio, sim. Isso aí é o seguinte, é a constância, né? Você traça o plano e segue o plano. É a melhor coisa. Agora tá, estudo do Tesouro Selic, a gente já fez o vídeo, já comentamos. Vale a pena eu retirar o excedente do valor que tem isenção da taxa B13 e colocar num CDB em 106% do CDI, por exemplo? Olha, se for por rentabilidade, sim. Mas se for por segurança, não. Porque o CDB de qualquer banco é mais arriscado do que o Tesouro Selic. O Tesouro Selic tem segurança do Tesouro Nacional. E o CDB tem a segurança do banco que está emitindo esse CDB. Então, assim, eu não trocaria, tá? Eu não trocaria. Dos seguidores, opinião se a possibilidade de ganho na marcação do mercado no pré-26. Olha, existe, tá? Eu acho até pessoalmente que isso vai acontecer no segundo semestre. Eu acho que esse papel aí pode cair para uma taxa de 5,5 e ficar nisso por um longo período. Mas assim, ó, o risco é elevado. É uma chance possível, eu posso dizer talvez de uma chance aí menor que 50% para isso. Porque nós temos muitas tensões, né? Se a recuperação econômica não for do jeito que o mercado está estimando que vai ser, aí já pode atrapalhar.
se de repente bater uma inflação aí e o Banco Central tiver que antecipar uma alta de Selic, vai atrapalhar. Se der estresse lá entre Estados Unidos e China, vai atrapalhar. Então, assim, ó, tem coisas que podem acontecer no meio desse caminho, tá? Embora eu acredite que sim, que é possível, mas eu diria que a chance aí gira em 50%, talvez menos. Taxas melhores no IPCA 35, ok. A estratégia de ficar esperando uma taxa também é legal. Parabéns pelo conteúdo. O mercado sinaliza que a partir de 21 os juros começam a subir novamente. Seria errado até lá aplicar no Tesouro Selic e a partir daí começar a aplicar nos pré-IPCA para conseguir taxas melhores? Aí é o seguinte, Alcides, o mercado antecipa, né? O mercado antecipa. Nós temos essa estimativa no Boletim Focus, mas a gente sabe que o Boletim Focus erra bastante e as estimativas mudam. Então, assim, eu tô no time que acredita em juros baixos por longo prazo, tá? E inflação baixa também por um prazo um pouco mais longo. Por que isso? Porque nós temos o hiato de produção no Brasil, que vai fazer com que a economia não se aqueça tão rápido, então a inflação fica baixa e os juros ficam baixos por um longo período. E nós temos também já o comunicado do Federal Reserve dizendo que pretende manter o juro como está até 2022, quem sabe 2023. Então, assim, ó, nós temos vários fatores para essas taxas continuarem baixas, apesar dessa sinalização aqui, tá? Então, assim, nós temos que olhar o quê? Os fatores que poderão fazer a taxa subir no futuro. Então, assim, descontrole da inflação, recuperação econômica aquém do esperado, fazendo o estresse no mercado financeiro subir, mudança na questão lá dos Estados Unidos, eles voltam a subir os juros dele por qualquer problema com a China, mais ou menos o que eu falei no comentário anterior. E aí o mercado vai antecipar, e aí as taxas vão subir. E aí é que a gente tem que estar preparado. Então tem que acompanhar o mercado, não tem jeito, porque o mercado vai se antecipar. Muitos comentários sobre o desconto aí na taxa, né? Muito bom. Ó, aqui a Renata, que é membro do nosso canal, ela dá uma resposta muito boa, né? Ela está investindo então no IPCA com juros, ó, e o Cairo também tá em dúvida de como fazer. E ela dá aqui uma dica muito boa, ó. Reinvisto os juros do IPCA 40 no IPCA 35. Se a taxa do IPCA 35 estiver muito baixa e eu achar que ela pode subir um pouco, aguardo e deixo na reserva de oportunidade. Então tá aí, ó. Tá aí um exemplo aí de uma estratégia bem legal. A gente pega o juro do IPCA 40 e reinveste no 35. Ou seja, você vai receber o total acumulado 5 anos antes do vencimento do 2040. Muito interessante essa estratégia, tá, pessoal? Muito interessante. E com certeza a Renata vai pegar taxas boas e taxas ruins nesse período. Mas como ela falou, ó, se a taxa está muito baixa, ela espera mais um pouco. Então, assim, ó, a tendência dela conseguir, no longo prazo, uma taxa média um pouco mais alta, certo? Então, assim, ó, perfeito, é uma taxa para seguir. Qual é o risco? O risco é da taxa continuar derretendo sem parar, mas a gente sabe que isso não acontece, a gente sabe que vai ter uma crise ou outra ao longo desses anos, seria a taxa derreter sem parar e a pessoa não conseguir mais pegar uma taxa mais alta. Mas aí ela vai ter uma média mais alta, ela vai entrar no momento futuro, porque a taxa, o mercado sempre faz correções, gente, isso é outra coisa. O mercado nunca deixa de corrigir, ele sempre faz correções, né? Então, pega um momento de correção e compra naquele momento. Perfeito. Vamos ver aqui. O Alexandre diz que tem um filho de 30 anos que tem poupança, estamos querendo investir a maior parte para o futuro, não sei se posso dizer para a aposentadoria, em um título do Tesouro IPCA longo, com juros semestrais e uma parte em Selic prefixado curto para alguma emergência. Algo bem parecido como o que eu acho que entendi dos teus vídeos. Gostaria de um comentário seu.
Olha, Alexandre, eu acho um desenho muito interessante. É, o filho tem 30 anos, então ele pode investir tranquilamente no IPCA 55 com juros, para receber os juros por mais tempo, né? Essa é a ideia. Faz a reserva aí em Tesouro Selic. Prefixado, pega o prefixado 23, que é o mais seguro, apesar de ter a taxa menor, menos de 4% eu não estou achando muito interessante, mas ainda assim tem uma margenzinha mínima para inflação. E outra coisa que você pode fazer, a gente está dando ideias para você pensar e estudar, não é recomendação formal, tá? A gente pode também incluir aí o IPCA de ano par, tá? Um de ano par e um de ano ímpar, para você ter um fluxo trimestral de juros na conta. E aí você pode, a exemplo do nosso da nossa membro aqui, a Renata, você pode reinvestir no IPCA principal ou nesse prefixado curto ou mesmo no Tesouro Selic, esperando outras oportunidades. Então, assim, ó, dá muita possibilidade dinâmica o IPCA com juros, né? Porque você vai ter um fluxo ali. Então, eu acho que a ideia é boa, eu acho que a ideia é boa. Tá? A nossa sugestão assim comece aos poucos, vá acompanhando, vai estudando, vai vendo os nossos vídeos, vai acompanhando as notícias do mercado financeiro, o Tesouro Direto para longo prazo, olha, não tem investimento melhor. Tá, podem dizer que ações é melhor, ok, mas a chance de erro é muito maior no mercado de ações e a gente sabe que tem que ter um conhecimento muito vasto e tem que acompanhar muito mais o mercado do que é necessário no Tesouro Direto. Bom, pessoal, já estamos aí com bastante tempo. Vamos ter que dar uma resumida aqui. A Solange está comentando aqui que vai fazer 60 anos, tem aporte no IPCA 26 e 35, começou no Tesouro Direto ano passado. Mas pensando na estratégia do Rafael, para quando entrar um dinheiro maior, investir no 40 com juros semestrais, mas sem deixar de fazer aportes no 26 e 35. Tenho objetivos até 26. O 35 é garantia extra para mim ou para os filhos. Acha boa estratégia? Eu acho boa, Solange. Só que aí é o seguinte, 60 para 80, né, que é o 2040. Você, assim, é meio chato falar isso assim, né? Mas pela expectativa de vida no Brasil, você tem uma chance boa, né, de estar aí ainda usufruindo o dinheiro com 40 anos. É uma decisão muito pessoal, tá? Eu não posso falar muito mais do que isso, tá? Mas eu acho que um bom termômetro é a expectativa de vida. Uma estatística. Infelizmente, a gente, para tomar decisões financeiras, tem que usar dados atuariais, né? Então, mas eu acho que ainda dá, viu? Eu acho que está dentro. Eu só não deixaria a maior parte. Eu deixaria a maior parte no 26, uma parte intermediária no 35 e uma parte menor no 40, em função da expectativa de vida, eu faria assim, tá? Mas você pode pensar diferente, você pode deixar a parte do 40 e do 35 iguais e uma parte maior no 26 também, né? Então, mas se tem o pensamento de deixar para os filhos, aí talvez tenha até uma flexibilidade maior, colocando um terço em cada um. Então, assim, ó, muitas possibilidades, tá? Muitas questões a considerar, tá? O mais seguro é deixar a maior parte nos prazos mais próximos, né? O 26 no caso, certo? Mas vai pagar a taxa menor também, né? Aí assim, melhor é uma mescla de tudo, predominando no prazo mais próximo da gente, tá? Então, pessoal, meia hora de vídeo aí, bastante coisa, tá? Espero que o conteúdo tenha sido de proveito para vocês. Não deixe de escrever os seus comentários, as suas dúvidas. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Olá, pessoal. O conteúdo já acabou. Mas se você for novo no canal, vale a pena ficar mais um minutinho comigo. Eu vou mostrar para vocês aqui como explorar melhor os conteúdos. Entrem aqui em playlists, que tem muitas coisas legais, certo?
vou mostrar para vocês algumas dessas playlists. A primeira delas é o Fundamentos para Investir no Tesouro Direto. É um cursinho de 10 vídeos, os 10 primeiros vídeos são básicos, mas com aquele toque um pouquinho mais avançado que você não encontra na internet tão facilmente, com 3 vídeos bônus. 10 motivos para investir no Tesouro Selic, no Tesouro IPCA+, e 5 motivos para investir no IPCA 35, além dos 10 motivos para investir no Tesouro IPCA. Conteúdo muito bom, pessoal. Outra playlist que eu quero recomendar para vocês, 8 vídeos, aí durando de 10 a 20 minutos cada um, são as carteiras para todos os objetivos no Tesouro Direto, ou seja, você não precisa se limitar a comprar um título só, você pode comprar vários e compor um investimento diversificado dentro do Tesouro Direto. Esse conceito é muito legal, muito importante, e dependendo do seu perfil e da sua finalidade, nós temos esses vários desenhos de carteira que você pode ir montando aos poucos e tem aqui toda a análise, todo o racional deles. E uma playlist para quem já investe, já tem um pouquinho mais de experiência, já conhece bem os fundamentos, já começou a fazer a sua diversificação, mas tem dúvidas que vão acontecendo no meio do caminho, tem coisas que vão acontecendo e é bom a gente conversar sobre. Então essa playlist tem vídeos um pouquinho mais prolongados, mas nem todos, e tem assuntos muito, muito importantes. Ganho na marcação a mercado versus ficar até o vencimento, rebalanceamento de carteira, comparação do Tesouro IPCA 26 com o pré-26, onde eu mostro todas as continhas, taxa média no Tesouro Direto, confisco no Tesouro Direto, que é uma bobagem, está ali o vídeo explicando, planejamento de aposentadoria com Tesouro IPCA, pagador de juros, o aporte fracionado, esse videozinho aqui que eu lancei no comecinho do atual problema, continua válido, como determinar se uma taxa é boa ou não, Tesouro Direto e fluxo de caixa, enfim. São vídeos que você, se realmente está interessado em aprender e estudar Tesouro Direto, você não se arrependerá do tempo investido aqui. E também, para quem já conhece os assuntos, mas de repente não se lembra, viu esse assunto, onde está aquele vídeo bacana que eu gostei, porque eu estou chegando aí na marca de 500 vídeos no canal. Então isso aqui facilita um pouco com os assuntos que eu considero os mais importantes para a maioria do público. Tá bom, pessoal? Agora sim, muito obrigado por ouvir e te encontro no próximo vídeo.